Sem dúvida, o poder mensurável de Vanica faz com que esse seja um capítulo arrepiante e genial. Haruardo, domo domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover, onde irei falar tudo o que eu achei, como foi o que eu gostei. Por conta de que esse capítulo era um capítulo que eu já esperava faz praticamente um mês e meio. Se vocês acompanham os vídeos do Black já, vocês já sabem isso. Se é seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você se inscreva, que você goste. Mas ocorre que eu já falava, quando fosse mostrado a Dona Petica, a Vanica, Megikura, Noeri, Mimosa, vai ser um capítulo impressionante. Eu já tinha essa hype. E ocorre que teve 3 capítulos que diante desse foram fracos. Foram capítulos que seguiam a linha de raciocínio que agora fica compreensível até de se entender o porquê deles terem sido daquela maneira. E você vai entender daqui a pouco no vídeo. Mas eu diria que foram capítulos até bons. Só que ocorre que faltava empolgação, e ocorre que empolgação teve nesse. Então eu diria que eu estou aliviado, porque a minha hype foi saciada, e eu estou satisfeito com esse capítulo, porque ele era tudo o que eu esperava, e foi até acima do esperado. Porque eu diria que o grande plot twist foi inevitável. Ter visto a volta dos Dark Disciples foi sensacional. Eu quero que você pense comigo que eu não achava que eles iriam aparecer mais. Eu achava que eram personagens fracos, que botavam uma pressão um pouco em um personagem específico, um Cavaleiro Mágico, porque tinha derrotado um Guardião Mágico de Hurt, e ocorre que era isso. Apanhava no final como foi mostrado. Fez seu papel, agora não aparece mais. Show, sai. E ocorre que não. A Vanica mostrou. Você não pega no meu subordinado não, seu Cavaleiro de Clover. Ele até pode levar uma surra, mas quero ver você ter esse fôlego pra dar mais 2 surras nele enquanto ele vai ficar sendo revivido quantas vezes eu querer. Então é tipo isso. Enquanto a Vanica tiver mana, ela vai revivê-los, devido à maldição que ela colocou neles. Então podemos dizer que eles podem aguentar umas 5, 10 vezes ainda serem revividos. Só que será que o Cavaleiro de Clover vai ter tanta mana para fazer a mesma sequência de ataques que eles fizeram nos capítulos anteriores? Então, é sobre isso que vamos falar. Acredito que a Charming até pode, porque ela tem magia de recuperação de mana. Mas tirando ela, Luke não consegue. Fuegorio não consegue. Gacha, talvez. Mas eu diria que a gente já tem uma impressão do que pode acontecer com os próximos capítulos. Mas então acredito que a partir disso, vamos logo falar sobre o capítulo. Porque eu devo dizer, a Vanica já conquistou meu Kokoro. Afinal, a maneira como ela age, a maneira como ela fala, faz dela uma wife charmosa e uma das melhores de Black Clover. A maneira como ela não dá mínima e quebra seus subordinados, mesmo assim os revive. Por isso ela pode fazer eles de brinquedo e quebrar quantas vezes quiser. O porte dela, a maneira meio sádica com que ela fala. Minha amada Dona Petica, da primeira vez que eu te visitei, eu sabia um presente que foi a sua maldição. Mas dessa vez eu vim reajustar o tempo, deixando você mais amaldiçoada, ou até mesmo te torturando lentamente ao ponto de você praticamente ficar morta. Então, assobi macho! Era tipo isso que a Vanica disse, meio que indiretamente no capítulo. E posso dizer que foi interessante, porque um ponto que eu já quero deixar meio que expresso, não tão específico, mas já quero colocar no começo do vídeo, é sobre a página colorida que teve dessa semana em Black Clover. Dou meus parabéns, porque o Tabata CC arrasou em fazer uma página colorida. Inclusive, esse capítulo teve mais páginas que os demais. Então, o editor Tabata CC, querendo ou não, Otskari-sama, é sempre bom elogiar e estimula o autor. Mas eu posso dizer que ficou bacana, porque eu quero que você pense que aquela página colorida é meio que uma tirinha, uma referência a Chapeuzinho Vermelho, não é mesmo? Então ficou bacana, né? O lobo da Charming, ela digamos que com uma maçã ou com uma cesta de comida, e você vê que o Asta está cortando uma árvore. E aparentemente isso não significa nada, não é mesmo? Mas foca no braço do Asta. Eu quero que você foque que aparenta ter uma cicatriz no braço dele. Então, isso pode ser um ponto que passou despercebido, que eu não me recordo, que o Asta já tinha essa cicatriz, que ele ganhou em uma batalha mais recente, talvez contra os elfos, contra o Byakuya, logo no começo da obra, ou quando o braço dele foi amaldiçoado, isso foi, digamos que, uma marca que ficou, mesmo ele tendo sido curado pela bruxa lá da Vanessa. Então, pode ser que isso só seja, digamos, uma cicatriz, uma marca de batalha, digamos, que ficou no seu braço? Pode ser que sim, realmente. Ou pode ser uma marca do time skip de 6 meses, algum treinamento que ele sofreu, uma cicatriz no braço? Também pode ser. Mas, aparentemente, o que significa aquilo? Eu não me recordo daquela cicatriz no braço dele. Até então, não lembro de ter visto isso no anime, nem no mangá. Então, gostaria que você talvez me recordasse ou dissesse o que você acredita que é. É algo inédito? Algo que só foi mostrado 6 meses? É uma cicatriz devido às batalhas que ele teve, que ele sofreu por conta da maldição dos braços que ele ocorreu no começo da obra? Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas perceba realmente, eu tentei deixar, acredito que a imagem ampliada aí no vídeo, espero que vocês tenham visto, mas ocorre que você não consegue ver bem em detalhes, mas é um ponto curioso essa cicatriz no braço dele. Para todo caso, vamos logo falar sobre esse capítulo, por conta de que o combo destrutivo de Rainha de Hurt junto de Mimosa foi algo interessante de se ver logo no começo do capítulo. Devo exaltar que a pose assustadora de Gacha foi impressionante, junto da Valkyrie Dress de Noeri no final do capítulo, já criando hype. E
posso dizer que o sorriso sádico de Vanica foi a melhor parte. Então vamos logo a Black Clover e seu capítulo mais recente, mais conhecido como a entrada triunfante de uma das possíveis Best Girls do arco de Hurt. Começando a falar sobre o capítulo, vamos logo a ressaltar uma das melhores partes, o começo, que foi o nosso querido Gadia sendo arrepiante e mostrando que ele não é qualquer guardião espiritual como a maioria. Na verdade, ele é o único que presta do reino de Hurt, porque a maioria apanhou pra personagem que não controla nem 60% de poder demoníaco. Então, sejamos honestos, o Gadia foi o único orgulho de Hurt. Para todo caso, a gente vê que isso é exaltado no próprio capítulo, por conta de que uma colega guardiã espiritual dele diz que ela odeia admitir, porque eles tiveram os mesmos fundamentos e ensinamentos, mas ele está no nível acima, e isso chega a ser interessante, porque os próprios guardiões reconhecem o poder do Gadia, então é aquele sentimento, né, poxa, não é legal enquadrar o Gadia no mesmo nível deles, não é legal falar que ele é só um Stage Zero, é mais legal tratar ele como um Arcane Stage, algo do tipo, por mais que não seja a auto-intitulação certa para se adequar para ele, eu acho que é mais legal assim, por conta de que ele tem a mesma reputação de um capitão mágico, como o Yami, por exemplo, algum mago que possui uma magia rara, mesmo não tendo, porque é isso que o Gadia merece, esse tipo de tratamento. Porque eu quero que vocês pensem que quem possui estágio 0 ou estágio 1, como os que foram apresentados até então, vão apanhar ou já estão apanhando. Então eu diria que chega a ser decepcionante e por isso eu prefiro enquadrar o nosso querido Gadia como o Arcane Stage. Mas no coração, como você entendeu, na forma correta ele fica como estágio 0 somente. Então foi interessante, a gente viu que ele fez cenas bem épicas, foi bem rápido até, porque ele pensa que ele já tem que voltar para Aroropetica, e é isso que eu quero exaltar, essa fala dele. Normalmente quando tem mangá em anime, esse tipo de fala, onde o personagem que é um ajudante, suporte, companheiro, ou até personagem principal, eu tenho que correr para ela, tenho que correr para ele novamente, é sinal de presságio de tragédia. Sério, é um fato notável, aqui é a experiência que tá dizendo. Então, o fato dessa fala dele, o fato de já terem mostrado capítulos bem anteriores, antes da invasão começar, na verdade foi no capítulo que começou a invasão, a face do Gadia meio que de afeto, vendo a Aroropetica tendo uma diversão, mesmo cheio de problemas, já mostra que vai ter tragédia nos próximos capítulos. Provavelmente a Aroropetica vai perder mais, digamos, de tempo de vida, ela vai ser mais amaldiçoada ainda, ou provavelmente ela vai ser morta, porque aqui a experiência de tragédia ocorrendo, então eu já tô prevendo que isso vai ocorrer. Para todo caso, eu, sendo honesto, tô esperando que isso ocorra, porque pelo que tá dando a entender, realmente pode ter problemas, ainda mais porque Black seguiu o clichê, né, do personagem principal, que não poderia sair porque é o braço direito, mas se ausentou, enquanto a Aroropetica ficou com 2 cavaleiras mágicas. Então a gente vai ver que era ideal, porque realmente era o momento que a Vanica iria aparecer, a gente tava desconfiado disso, só que ocorre que o Gadia não vai poder chegar até ela, porque ele tem que cuidar do cavaleiro que foi revivido, e daí nesse momento provavelmente a gente vai ver que a rainha vai ter ferimentos graves, e quando ele chegar vai ser tarde demais. Pelo menos é isso que eu espero. Vai ser um pouco clichê? Vai ser um pouco clichê, mas é só pegar, por exemplo, aquele mago de Spade, aquele mago leal do Yuno, que chegou tarde demais. Se não fosse pelo V-Just, ele estaria morto. Então pode ser que siga esse clichê com outra parte da realeza, só que do reino de Hurt. Então vamos ver se é isso que vai ocorrer. Mas para todo caso, então, meu palpite aqui, só concluindo, vai ser, provavelmente veremos a rainha de Hurt sendo amaldiçoada de uma forma mais intensa, ou seja, se ela só tinha 6 meses de vida, provavelmente será diminuído para 3. E se não for isso, provavelmente veremos ela ser morta pela nossa querida Vanica Megicora. E também, no pior dos casos, se não for até isso, e ela, digamos que ficar bem em modos, ela vai ter alguma ferimento, circunstância da batalha, e provavelmente ela vai ficar bem abatida e não vai ter mais forças para conseguir proteger Hurt como ela conseguia com a mana que ela possuía, com o contrato da Undine. E se não for, digamos que essa parte, que eu espero que tenha alguma tragédia para ela, provavelmente a gente vai pro óbvio, que é algo que eu já venho falando, a nossa querida Noelle vai ser amaldiçoada pela Vanica Megicora, para seguir, digamos que a linhagem da família dela, e provavelmente a gente vê que a Mimosa nem vai encostar na Vanica, porque ela já vai ter sido derrotada pela subordinado lá, digamos que da Vanica mesmo. Então eu diria que esse é o meu palpite do que pode ocorrer, mas vamos ter que esperar. Para todo caso, se seguir o padrão clichê, a gente já tá esperando, por conta de que Yuno apanhou, Asta apanhou, agora a Noelle tem que apanhar para fazer, né, a tríade dos personagens principais ter levado uma surra da tríade negra. Então, pelo menos, a Noelle tem que ser amaldiçoada de alguma maneira, ser derrotada, praticamente morta. Isso é o que eles devem colocar. Não querem encostar na rainha? Tudo bem. Não querem encostar na Mimosa? Mas tem que encostar na Noelle. Por todo caso, vamos esperar. Coitada da Noelle, tá sendo quase, digamos que, como posso dizer, morta aqui por mim. Tô pensando no pior dela, mas a gente tem que ser assim. Agora, vamos lá.
vamos focar logo na parte, na cena, como ocorreu tudo isso. Afinal, a gente já falou do Gacha, não é mesmo? Então vamos focar em Roropetika e Megikura, ou melhor dizendo, Roropetika e Vanica finalmente se encontram. Então acredito que já chegamos em uma das partes principais e finais aqui do vídeo, em volta do capítulo de número 251, por conta de que é a parte final realmente do capítulo que eu vou exaltar aqui no vídeo. Então, ocorre que a sala de Hurt, ou melhor dizendo, a sala imperial é quebrada, e assim o discípulo negro de Vanica surge, e ele provavelmente já é derrotado, por conta de que a Mimosa junto da rainha fizeram um contra-ataque, uma magia em combinação. E foi interessante isso, porque se você se recorda do vídeo anterior, eu havia falado que a Mimosa não possuía magias poderosas ofensivas. Só que isso continua, porque eu falei, se ela realmente precisasse, ela precisaria de um mago de suporte, um mago de linha de frente de ataque, que pudesse, digamos, ajudá-la. Então, aquele ponto continua sendo o mesmo. Se a Mimosa tivesse feito o ataque dela sozinha, era uma história. Mas ela fez em combinação com a mana da rainha. Então, ela só conseguiu fazer aquele ataque mega poderoso, que eu exalto que foi sensacional, digno de uma das minhas personagens favoritas, mas foi graças à ajuda da rainha. Eu quero manter isso porque o meu ponto continua. Ela precisa de suporte. Basicamente, a rainha e a mana dela foram isso. Não é à toa que é assim que ela conseguiu executar o ataque dela ofensivamente. Mas mesmo assim, foi uma ótima combinação. Gostei de ver a combinação de Undine e Roropetika junto de uma maga de Clover. Então foi uma ótima combinação. E ocorre que a partir disso, a Vanica entra em cena, né? E o que fica mais interessante é que elas acharam que era só um discípulo negro qualquer que iria entrar ali. Que não era, digamos, alguém importante assim. E ocorre que o olhar, tipo, muda a fisionomia. Porque, vamos ser honestos, se o principal tier da Tríade Negra tá invadindo, obviamente não é pra brincar com figurante, com personagem qualquer cavaleiro mágico. Obviamente é pra atacar o reino principal, digamos que os personagens, ou seja, a rainha. Ainda mais por ser uma velha conhecida, né, da rainha. Então fica interessante a mudança de expressão que eles fizeram. Um ponto que eu devo falar, antes que eu esqueça e não exalte, é que a magia aparentemente era de rastro, ou seja, foi graças a isso que a Vanica chegou rapidamente até Roropetika, Nowhere e Mimosa, porque o discípulo negro falava, eu estou sentindo o cheiro, uma mana de deliciosas garotas. E daí ocorre que ele foi morto também no mesmo segundo que ele falou isso. Bem feito, né? Foi um otoko, um hentai, um pervertido desgraçado. Então, a partir disso, a conversa entre duas best girls da obra de Black Clover começa. A rainha de Hurt, Roropetika, e a best girl da Tríade Negra, a nossa querida Vanica. Então fica interessante porque a rainha questiona, se o objetivo da Tríade Negra é somente a mim, por que você ataca meu povo? E a resposta da Vanica foi a melhor. Foi aquela resposta desprezível que a gente odeia a personagem e a gente odeia por odiar. Foi a resposta, se eu não fizesse isso, você não teria determinação suficiente para tentar me derrotar ou ao menos me matar. Então, sério, a fala da Vanica foi totalmente deliciosa, porque é aquela fala de vilã carismática que a gente gosta de ouvir, de ler, de acompanhar. Então, sério, eu gostei da maneira como ela agiu. Foi interessante porque a Roropetika levou muito a sério esse combate, essa luta. Não é à toa que a gente nota, na última página, teve o foco na Noelle Valkyrie Dress, Valkyrie Form, só que a gente vê que a rainha, ela mudou o traje, a roupa que ela tava vestindo. A Undine praticamente vestiu ela com porte de rainha mesmo, e ela iria lutar sério. Então, eu posso dizer que eu tô com uma hype pra ver mais a luta da rainha do que a luta da Noelle contra a Megikura. Eu acho que vai ser muito mais hype, muito mais da hora ver a rainha, que querendo ou não, tem a mesma posição que o Julius, né, que é o rei de Clover, do que a luta de uma cavaleira mágica que só quer se vingar. Então, vamos ser honestos. Então, pra todo caso, eu diria que promete. Mas, pra todo caso, só que pra dar aquela conclusão, a gente viu que teve uma conversa bem rapidinha. A Noelle fala, derrotamos todos os seus subordinados, eu sou da realeza e agora irei te derrotar. E ocorre que a Vanica fica pensando, Ô seus vagabundos, quem mandou que era pra vocês serem derrotados tão facilmente? Vamos, levanta, tô revivendo vocês. E basicamente o plot twist ocorre, surpreendendo a todos nós. Afinal, todos os cavaleiros que até então haviam sido derrotados, ou melhor dizendo, os Dark Discípulos, eles se revivem e voltam, e causam espanto e surpresa de todos. Afinal, Vanica diz que a maldição que ela colocou neles é para que eles sempre sobrevivam e sempre se revivam, mesmo que eles sejam derrotados, inconscientes, tenham grave ferimento ou até mesmo mortos. Então, se os Cavaleiros Mágicos quiserem derrotar os Discípulos Negros, eles terão que derrotar a líder deles, Vanica. E assim causa hype, porque a gente vê a conclusão do capítulo, onde a rainha já vai pro contra-ataque, junto de Mimosa e Noelle na Valkyrie Dress. Sem dúvidas, ótimo capítulo da Black Clover, que eu deveria exaltar aqui tudo que eu achei, como foi, o que eu gostei. Porque, sendo sincero, foi um capítulo perfeito. É aquele capítulo que eu fiquei bem, digamos, feliz, com um sorrisão no rosto quando finalizou. Era aquele capítulo que me impressionou, me deixou contente. Foi um início de uma batalha legal. Digamos que ele focou mais informação. É uma personagem que eu já tô com uma baita hype desde semanas. Então, sério, era tudo que eu esperava.
Enfim, eu vou ser honesto e agora eu vou falar sobre um ponto que eu ainda não havia, digamos que, exaltado. A conexão de Vanica com seus subordinados. Porque, aparentemente, todos os subordinados que estão atacando Hurt são, digamos que, sua tutoria. A gente viu que os discípulos negros, como é a Tríade Negra, é focado basicamente em 3 esquadrões, em 3 facções, onde tem a facção do Zeno, que foi atacar Clover, tem a facção do Dante, que aparentemente a gente não sabe onde está, talvez só esteja em Spade e nem tenha ido com ele, e tem a facção da Vanica que está atacando Hurt, não é mesmo? Então, o que eu quero ressaltar disso? É interessante porque, aparentemente, a maldição que ela colocou é como se ela tivesse uma conexão e pudesse ler mentes. Por quê? Eu quero que você pense que foi colocado no capítulo como, por exemplo, que tipo de asneira eles estão falando. Era basicamente isso que ela pensava, porque quando eles se levantam, eles falam, né, digamos, cada frase épica, os discípulos negros. O Sveikin fala, é o poder do amor. O Olho Negro fala, pelo poder da Vanica-sama que me escolheu, eu não serei derrotado e queimado. A usuária de stand de Jojo, de Spade do capítulo anterior, levanta com todo o ego dela. Então a gente viu que cada um tem uma frase louca e bem asneira no sense, como a própria Vanica falou. Só que o que isso quer dizer? Isso pode ter sido intuição, mas a maneira como se portou é como se ela estivesse tendo um pressentimento de que eles estão falando algo ou louvando o nome dela, por ela ter revivido eles devido à maldição, conforme foi mostrado. Então eu fico pensando, é intuição ou devido à maldição que ela colocou, ela tem uma conexão profunda agora e pode elementos, pode pressentir, sentir algo que o seu subordinado tem. Isso poderia ser bem relevante, eu diria que abordaria uma conexão similar aos elfos, né, ao laço deles, quando a gente vê que o nosso querido Irito faz essa conexão, pegando um pouco da mana de cada um emprestado, só que seria um outro jeito, pode envolver, digamos, com o poder demoníaco que a Vanica colocou, por isso essa maldição, ela pode elementos ou sentir algo que o seu subordinado fez, assim eles nunca vão poder trair ela ou a Tríade Negra, algo parecido. Relembrando, já tinham escrito que havia falado, Haru, você acredita que a Vanica pode ter dado um poder dela, por exemplo, olhos, o poder do cabelo, o poder da magia da pele, e assim ela pode possuir todos enquanto cada subordinado? Foi um ponto que eu até respondi o comentário para quem quiser saber, mas não era algo muito esperado porque eram mais magias específicas de cada discípulo negro, e por eles também serem usuários de demônio não fazia sentido, digamos que ser um poder que foi dividido. Em todo caso, teve uma conexão similar, porque a gente vê essa profundidade. Querendo ou não, ela concedeu algo, uma magia, uma maldição, que eles dividem por ser subordinados dela. Então é um ponto interessante isso que aprofunda a relação delas com os subordinados. E eu gostei e queria exaltar aqui, porque ao mesmo tempo que ela pode amaldiçoar e tirar a vida de alguém, ela pode fazer com que a pessoa reviva e se torne imortal quando ela estiver viva, bem e consciente. Então, sério, esse ponto promete. É uma personagem que eu já gostei pra caramba. Quando tiver no anime, eu vou vibrar, digamos que com a cena dela, ainda mais dependendo de quem for a Seiyu. Mas, pelo todo caso, o mangá está sendo épico. Mas, então, tendo falado desse ponto que eu acho bem importante ressaltar que é em volta da Vanica e a conexão com os subordinados, que pode envolver a própria Megikura, acredito que agora a gente vai para outro ponto que é em volta da Mimosa, que é até um ponto despercebido, não é tão importante, mas que eu devo ser honesto e dizer, por que eles não dão um modo de combate ofensivo para essa garota? Afinal, a gente viu, a rainha mudou de postura, realeza, espírito de água, que provavelmente pode se revestir e fazer com que ela crie uma armadura, pode ser que socorra. A Noelle, Valkyrie Dress, a Valkyrie Farm como é o apelido, e a Mimosa só numa pose assim. Então é tipo aquela cena que a gente pensa, caraca, ficou legal, é uma personagem que eu gosto, a Mimosa é uma das minhas waifus favoritas, só que, poxa, aquele modo de defesa curativo que ela usa faz com que aquilo vire um modo de ataque também. Ficaria legal ela transformar a magia dela e ficasse no mesmo traje de combate como a Noelle, por exemplo. Então eu acho que é uma crítica aqui que eu senti falta, porque só foi a pose dela tipo assim, e as outras personagens tinham uma pose, uma mudança. Então é uma curiosidade que eu queria expressar aqui em volta da minha opinião em torno da Mimosa, que eu acho meio triste pela reação dela, mas quero ver se o anime consegue dar uma consertada nisso ou algo parecido. Acredito que com isso eu concluí praticamente tudo que eu queria falar sobre o capítulo, porque se você for perceber, eu não me recordo ter visto a Nero ali, só se ela tava bem de easter egg, ou na face, na cabeça em cima da rainha quando ela fica com Asta, mas se a Nero não estiver ali, onde será que ela tá? Ela aparentemente então foi para um campo de batalha? Ela foi ver o Asta? Foi avisar da invasão? Eu acredito que pela Nero não está ali, provavelmente ela foi para base dos Touros Negros para avisar tudo o que tá acontecendo. Mas isso é um ponto meu, a gente vai ter que esperar para ver, não é mesmo? Mas acredito que tendo abordado esse ponto em cima da Nero, a gente viu que foi um ótimo capítulo, tô ansioso para ver a batalha da Mimosa, da Noelle contra o subordinado da Vanica, além da batalha principal envolvendo Rana Petica, Undine e Megikura.
Mas então, para falar sobre isso, vamos logo à grande pergunta que você deve estar fazendo. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo, The Black Clover? Para o próximo capítulo, The Black Clover, eu diria que é hype criada, empolgação, ansiedade, animação, por conta de que a gente vai ver um confronto lendário, querendo ou não, é a rainha de Heart versus um membro principal da Tríade Negra do Reino de Spade, que é a principal potência que coordena o reino. Então se equivale, digamos, dois principais chefes de nações se enfrentando um ao outro. Então, sério, vai ser muita hype, ainda mais porque aparentemente a Megikora já havia enfrentado, já havia acabado, né, com a nossa querida Arano Petica, só que dessa vez talvez envolva ação. Bom, eu espero que a Arano Petica não seja só uma personagem frágil, espero que ela tenha umas magias interessantes e comece contra-ataque, mas não acho que isso vai ocorrer. Acho que a Undine vai ser, digamos, mais o espírito que vai liderar os ataques, ela só coordena a direção, tipo, a longa distância. A gente sabe que Noelle e Mimosa provavelmente não terá, talvez no próximo capítulo, talvez no final, digamos que enfrentando a Megikora Vanica, porque elas primeiro têm que enfrentar o subordinado que a Vanica mandou, porque basicamente ela falou: Cuida daqueles lixo insignificantes de Clover enquanto eu vou me divertir com a minha querida rainha. Foi basicamente isso. Então, eu diria que vai ser interessante, porque eu quero ver a Noelle quebrando, digamos, que aquele subordinado, porque pelo menos ela fazendo isso, talvez a Vanica perceba que a Noelle é um rosto bem familiar. Mas, em todo caso, sendo honesto, eu prefiro muito mais ver uma rainha tentando proteger seu povo cheio de ira, do que uma personagem só querendo vingar a sua Okasa. É minha opinião, por mais que fosse uma das lutas que eu mais esperava ver da Noelle versus a Vanica, a gente já sabe que o resultado é esperado. Então, ao invés de focar na Noelle, vamos focar em uma personagem que é mais interessante como a Arano Petica. Mas se for a Noelle, sensacional, porque é uma personagem que eu queria ver desde o começo enfrentando a Vanica. Mas, por outro caso, eu diria que pode ser que mostre mais da personagem da Vanica, do porquê ela tem um tapa-olho. Acredito que isso pode se referir à luta contra a mãe da Noelle, a Axer Shirva. Ficaria até interessante, porque realmente a mãe da Noelle foi morta pela maldição, mas ela deixou uma cicatriz permanente na Vanica, seria algo legal. Então eu acho que isso pode ser mostrado no próximo capítulo, se abordar mais da personagem da Vanica, da origem dela. A gente ainda vai ter que esperar. E acredito que, do nada, se a Mereoreona surgir lá, eu não vejo problema algum. Porque a Mereoreona era amiga da Axer Shirva, que era a mãe da Noelle. Então ela enfrentar a Vanica poderia ser algo que aconteça. Mas eu não digo para o próximo. Quem sabe para os próximos, quando Hurt sofrer, digamos que a primeira derrota, né? Então é algo que a gente só vai ver talvez daqui a um tempinho. Mas quem sabe, vamos aguardar com ansiedade. Então acredito que é isso que eu espero para o próximo capítulo. Mas você já sabe, né? Tendo episódios novos, informações novas, capítulos novos, a gente vem conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo da Black Clover. Mata na